Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Qualidade Kátia Mercuri. No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa série sobre as 7 ferramentas da qualidade. Nesse vídeo você vai aprender um pouco mais sobre a primeira ferramenta, que é o fluxograma. Vem comigo para aprender como fazer um bom fluxograma. O fluxograma nasceu em 1921, quando o engenheiro mecânico Frank Gilbert apresentou pela primeira vez essa figura esquemática de um processo. O fluxograma, portanto, é um diagrama, é uma representação esquemática passo a passo de um processo. Para isso, são utilizadas figuras geométricas unidas por uma seta para representar cada passo aí do processo. Um bom fluxograma é fundamental para a simplificação e racionalização do trabalho. É uma forma simples de você conseguir enxergar todo o seu processo, passo a passo do processo, e conseguir ver aí quais são todas as etapas, necessárias. Existem vários símbolos, que a gente pode usar para montar um bom fluxograma. Aqui eu vou apresentar para vocês apenas os principais, tá ok? O primeiro símbolo é conhecido como terminação. Esse símbolo ele é usado para indicar o início e o final do seu fluxograma. O segundo é um retângulo conhecido como processo. O retângulo ele simboliza a atividade que vai ser executada nesse processo. Importante observar que no retângulo ele fica melhor, a descrição da atividade fica melhor quando você coloca um verbo no infinitivo. O terceiro símbolo muito usado é o losango. O losango ele é sempre uma pergunta, sempre uma tomada de decisão. E por via de regra, você vai ter dois caminhos. Geralmente a resposta sim e a resposta não. Cada uma dessas respostas vai seguir um caminho aí do seu processo. O quarto símbolo muito utilizado, claro, é a seta, que indica a conexão de uma atividade com a outra ou de uma tomada de decisão com uma atividade, enfim. São usadas para poder fazer os links aí dentro do fluxograma. O quinto é o símbolo do documento. Sempre que você tem algum documento, uma instrução, algo que seja documentado, você pode utilizar esse símbolo. Depois a gente tem esse símbolo que parece um D. Ele indica atraso ou uma espera durante o processo. Alguma coisa, alguma atividade que você vai fazer que demande aí um tempo, que você vai ter que esperar antes de iniciar uma nova atividade. E o sétimo mais utilizado aí é o conector, que é esse círculo pequeno, que sempre vai indicar que tem uma continuação, o seu fluxo tem uma continuação. Então você pode colocar aí o conector com uma letra ou um número e aí na continuação você coloca o mesmo conector com a mesma letra ou número. Isso indica que ele continua para essa próxima página ou enfim, do lado da página, como você vai quebrar aí o seu fluxo. Para ficar mais fácil, vou colocar aqui um exemplo bem do nosso dia a dia. Então, vamos imaginar que a gente vai fazer um bolo de chocolate. Então, nós vamos desenhar aqui o processo passo a passo de como a gente faz esse bolo de chocolate. Então, a gente começa aí com o símbolo da terminação, que é o início do nosso fluxo. Na sequência, a gente coloca aí uma setinha, que é o conector, que vai começar a primeira atividade. A atividade, como eu disse, sempre é representada por um retângulo. Então, a gente coloca ali. Então, a primeira atividade, a gente vai começar aí a consultar a receita. E aí, a receita puxa o quê? Um documento. Então, a gente pode colocar aqui o conector e o símbolo do documento, que é a receita. Depois vem a próxima atividade, que é separar os ingredientes. Perceba que sempre que tem uma atividade, um retângulo, eu estou colocando o verbo aí no infinitivo para indicar que é uma ação. Feita essa separação dos ingredientes, a gente pode ter aí uma tomada de decisão. Será que eu tenho todos os ingredientes à mão? Então a gente coloca aí um conector e essa pergunta, A pergunta, como eu disse, sempre dentro de um losango. Então a gente coloca aí o losango, e a pergunta, Os ingredientes estão disponíveis? Sempre que a gente tem uma pergunta, nós vamos ter aí dois caminhos. A gente pode ter duas opções de resposta, o sim e o não. Se não, eu não tenho os ingredientes disponíveis, então eu vou puxar a setinha para um lado e colocar uma outra atividade, um outro retângulo. Então, o que eu preciso fazer? Vou comprar os ingredientes.
Se sim, eu tenho todos os ingredientes necessários, eu vou puxar também o conector com uma nova atividade. Então, eu vou começar a fazer o bolo. A atividade que eu coloquei lá na resposta não de comprar os ingredientes, eu vou linkar depois com a continuação do fluxo. Então, depois que eu comprei os ingredientes necessários, eu vou começar a fazer o bolo. Então, eu vou linkar com a mesma atividade. Depois, eu puxo aí uma nova atividade, eu posso fazer o quê? Pré-aquecer o forno. Então, é uma atividade dentro de um retângulo. Tem um período aí que eu preciso esperar, né, para o forno ficar aquecido antes de eu continuar o processo, então eu posso colocar aí o símbolo de espera, que é aquele formato de D. E aí a gente pode colocar uma nova tomada de decisão. Será que a temperatura do forno já está na temperatura ideal para assar o bolo? Então também duas respostas. Se não, eu tenho que aguardar, né, até que ele realmente esteja aquecido. Se sim, vai uma próxima atividade, eu vou colocar o bolo para assar, vou assar o forno. Depois disso também a gente pode colocar aí uma nova pergunta, né? Então vai ter o tempo aí que o bolo vai ficar assando e a gente pode ver se agora o bolo está bem assado, se já pode tirar do forno ou não. Então a gente puxa mais um losango e faz essa pergunta, né? O bolo está bem assado? Se não, a gente volta, continua aí o processo de assar o bolo. Se sim, a gente vai para uma próxima atividade, que é o quê? Retira o bolo do forno, espera esfriar, serve, enfim. E aí, para fechar, a gente puxa o conector e coloca o símbolo da terminação, que é o fim do fluxograma. Então, esse é só um exemplo muito básico aí de como a gente pode usar um fluxograma. O que é importante você sempre ter em mente quando você vai desenhar um fluxograma do seu processo? Que ele realmente esteja bem detalhado, que realmente seja um passo a passo e todas as perguntas necessárias estejam inseridas nesse fluxo. Todos os momentos que você tem uma decisão, né, está bom ou não está, a peça está conforme ou não, que isso esteja bem detalhado no seu fluxo e você puxa aí os dois caminhos. Isso é muito importante. Um fluxograma bem desenhado, ele vai te ajudar não só aí garantir um procedimento do seu processo, mas numa análise e solução de problemas. Você consegue ver de forma muito clara quais são as etapas do processo e o que, por exemplo, pode ter faltado para acontecer esse problema ou uma não conformidade, o que você precisa acrescentar, onde que pode ter ali uma causa de um problema. Bom, então essa foi a primeira ferramenta da qualidade, o fluxograma. Espero que você tenha gostado e não perca os próximos vídeos da nossa série. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o diagrama de Ishikawa. Então não perca! Aproveite para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e se você gostou do vídeo da nossa série, deixe o seu like e os seus comentários também. Continue nos seguindo nas redes sociais, no LinkedIn Kátia Mercuri e no Instagram Qualidade_Kátia Mercuri. Obrigada e até o próximo vídeo.